Olá pessoal, bem-vindos ao canal Maps Church Oficial do Ministério Apostólico Preciosa Semente, liderado pelo apóstolo Evanhoé de Abreu. Eu sou André Alves e em mais um módulo do curso de disciplinas espirituais, e hoje a gente vai falar sobre jejum. Este é o 6º módulo. No nosso canal você pode ver os outros que já aconteceram. Então vem com a gente crescendo em graça, conhecimento, amadurecendo, recebendo dicas de leitura e ferramentas para você avançar, evoluir, subir o Monte Sinai, melhorando a sua vida e a vida de quem está à sua volta. Obrigado por mais essa oportunidade de estar junto com a gente. Hoje a gente vai falar sobre jejum. E como a gente sempre faz, a gente vai começar com uma citação do Richard Foster. Abre aspas. Onde estão hoje as pessoas que responderão ao chamado de Cristo? Tornamo-nos tão acostumados à graça barata que instintivamente nos esquivamos aos apelos mais exigentes à obediência. Graça barata é graça sem discipulado, graça sem a cruz. Porque a contribuição em dinheiro, por exemplo, tem sido indiscutivelmente conhecida como elemento da devoção cristã e o jejum tão discutido. Certamente temos tanta evidência bíblica, se não mais, com relação ao jejum, quanto a temos com vistas a dar. Talvez em nossa sociedade afluente, o jejum envolva um sacrifício muito maior do que dar dinheiro. Fecha aspas. Com graça barata é graça sem discipulado, graça sem cruz. O Richard Foster está citando um trecho do livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, onde o filósofo diz assim, abre aspas, a graça barata... Espera aí que tá passando uma moto aqui. Só um instantinho. Vai com Deus abençoado. Abre aspas para o filósofo. A graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem a cruz. A graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. Fecha aspas. Você vê que desigrejado é um negócio antigo, né? Bonhoeffer é antigo, gente. Bichinho é velho. E tá ele lá falando de batismo sem congregação. Bonhoeffer dizia ainda que a graça barata é inimiga mortal da igreja. Alguém duvida disso? Se você concorda com Bonhoeffer, eu não sei pronunciar o nome dele, tá? Desculpa, gente. E com o Foster também, Foster é mais fácil. Essa aula hoje é para você, né? A disciplina do jejum. Até pouco tempo atrás, cara, era bem difícil você achar literatura sobre jejum. Principalmente jejum bíblico, né? O Richard Foster, em seu livro Celebração da Disciplina, ele diz que durante a sua pesquisa para o livro, ele não conseguiu encontrar um único livro publicado sobre jejum. E essa pesquisa ela foi de 1861 a 1954. Um período de quase 100 anos pesquisando e ele não achou um livro sequer. O livro dele é da década de 1970. E ele disse que nessa época se desenvolveu um renovado interesse pelo jejum. Mesmo esse jejum sendo frequentemente dogmático e carente de equilíbrio bíblico, tinham interesse em jejuar. Mas foi em 2016 que o jejum, veja só, virou tema vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, o japonês Dr. Yoshinori Usomi, que ganhou o Prêmio Nobel. E assim o jejum ele despontou na mídia e passou a ser conhecido, praticado e até estimulado por muitos médicos e profissionais de saúde, revistas de saúde, literaturas de saúde, começaram a indicar o jejum como prática de saúde. E depois ganhou a adesão de muitas pessoas como prática de vida, deixou de ser apenas uma prática religiosa. Segundo o Dr. Yoshinori, jejuar prolonga a nossa vida. Uma coisa boa, né? Hoje a gente já tem mais literatura sobre jejum, graças a Deus. Além do livro do Richard Foster, que a gente usa como base desse curso aqui, como referência frequente,
há outros livros que você pode ler se você quiser se aprofundar no assunto, como, por exemplo, o Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, do Donald S. Whitney, que também é um segundo livro de referência em disciplina espiritual, e por isso a gente também usa ele aqui na preparação das aulas, no curso e tal. Especificamente sobre jejum, indicamos um livro, ele é mais fácil de ler, que é O Poder Secreto do Jejum e da Oração, do Mahesh Chavda. E para quem é mais pentecostal, tem um livro muito bacana, que é um livro, para quem gosta de livro com revelação, experiências teofânicas, vai amar esse livro, que é o Chaves Mestras para Revelações do Reino. Esse livro é muito bacaninha, cara. É do mexicano Emerson Ferrell. Não sei se é assim que se fala, mas ele é esposo da Ana Mendes Ferrell, né? Talvez você não conheça ele, mas se você é convertido há mais tempo, lá para a década de 90, certamente já ouviu falar dela. É a esposa dele. Esses dois livros, os últimos que eu falei, né, são livros de pessoas que têm o jejum como estilo de vida. Eles praticam o jejum, né? Jejuns mais longos, mais prolongados. E é muito interessante você ouvir sobre jejum de quem pratica jejum. O Mahesh Chavda, por exemplo, ele, entre outras experiências que conta no livro, ele conta como um dia os anjos vieram para alimentar ele durante o jejum. O Emerson Ferrell, ele é profeta, né? Ele é mexicano, né? Ele é profeta e ele faz uma exposição do texto do Sermão da Montanha, que fala do jejum, oração e das ofertas, né, como disciplinas chaves para abrir as portas do reino. A gente vai usar esse livro do Emerson quando a gente for falar sobre oferta, da disciplina da oferta, né? É um livro bem legal. São livros para crescer espiritualmente, sabe? Vale a pena você comprar. É um livro antigo. Pô, livro da década de 90, então bota aí 30 anos, pelo menos 25, 30 anos de existência desses livros. E aí você acha, cara, você acha em sebo virtual, você acha, às vezes muito barato. Vale a pena você procurar e ter eles. São muito bons. Não me peça emprestado, porque eu não vou emprestar. Aviso logo. O cientista Yoshinori Usomi, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por suas descobertas com relação ao jejum, foi sobre como o jejum ele promove a autofagia do corpo, sabe? Os estudos do Yoshimori comprovaram que o jejum induz a autofagia, quando as células mais velhas são devoradas por células mais novas, sabe? E o que é que acontece? A autofagia ela induz a longevidade. A busca dos cientistas agora é entender a conexão entre a autofagia, ativada pelo jejum, e a longevidade das células. Bom, por hora, na prática, o que a gente sabe é que quem faz jejum vive mais tempo, né? Coisa boa. Uma boa coisa. Os cientistas ainda encontraram vários outros benefícios do jejum. Vou listar eles aqui. Ó, vida longa, que a gente já falou, né? Com um organismo mais saudável, né? Evita doenças neurodegenerativas, tipo Parkinson, Huntington e demência, sabe? Entre outras que atacam as células nervosas, sabe? O jejum ele ajuda com isso, a evitar essas coisas. Evita inflamações excessivas devido à ingestão constante de alimentos. A consequência disso é que você evita infecções. Então, você fica menos propenso a infecções, né? Ativa a melhora da massa magra, quer dizer, dos músculos, né, que protegem o corpo, sabe? Regula a pressão arterial. Funciona como tratamento à insulina, por contribuir diretamente com a perda de peso. A resistência à insulina é uma condição de saúde que eleva o risco de diabetes tipo 2. Cara, olha que legal, cara. Como é que o jejum faz bem, sabe? Te dá uma folga pro pâncreas, né? Nas pessoas com diabetes tipo 2, o pâncreas vai perdendo progressivamente a sua capacidade de produzir insulina na quantidade necessária para eliminar a glicose absorvida.
após as refeições, né? Fazendo com que as concentrações de açúcar no sangue subam. Com a diminuição de refeições estabelecidas pelo jejum, o pâncreas trabalha menos e contribui nos cuidados contra o diabetes tipo 2. Pô, o que é bem legal, cara. Mas os cientistas, eles alertam que quem tiver tendência à hipoglicemia, como as pessoas com diabetes tipo 1, né, insuficiência hepática, insuficiência renal, anorexia nervosa, por exemplo, pode ter graves quedas de açúcar, né, se ficar muitas horas sem comer. Então, o jejum é para todo mundo? É, mas nem todo mundo pode fazer jejum de qualquer forma, né? Você tem que se conhecer e, se você tiver algum problema de saúde, procurar um médico para se informar, para fazer isso com o máximo de segurança possível. Aliás, não tem nenhuma estratégia alimentar que seja universal. Sabe? Você nunca vai ver uma dieta dizendo, eu reduzo medidas, eu elimino gorduras, eu promovo saúde, eu sou a universal. Não tem isso, não tem uma dieta que faça isso. As pessoas acham que a reeducação alimentar padrão, sabe, pregada por todo mundo, funciona para todo mundo, mas não é assim, sabe? Os celíacos, por exemplo, quem tem alergia a glúten, cara, não pode comer nem uma lasquinha de pão. Se a sua condição de celíaco for muito severa, cara, eles podem se dar muito mal, sabe? Por causa de um pão com manteiga. Então, a dieta tradicional, baseada em carboidrato, baseada em comer de 3 em 3 horas, hoje está sendo confrontada por muitos médicos e nutricionistas. Não só por causa dos males do glúten, não é só isso, mas pela própria questão do excesso de comida. Sabe? Segundo os especialistas, a gente está vivendo uma epidemia mundial de obesidade graças a décadas de uso de uma pirâmide alimentar que tem como base os carboidratos. Essa alimentação funciona para algumas pessoas, mas não para todo mundo. Sabe? Muitos estudos nutricionais são financiados pelas grandes marcas de alimentos, né? Não preciso citar aqui, que você vai no mercado, você sabe quais são. Então, eu não sei você, mas se alguém que ganha bilhões vendendo comida tenta me provar que eu preciso comer o dia inteiro, cara, eu desconfio um pouco dessa informação, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso é que não tem uma estratégia que sirva para todo mundo, mas todos podem e devem ter uma estratégia, né, na sua vida com relação à alimentação. A Bíblia, ela tem tanto a dizer sobre o jejum que a gente faz muito bem em examinar mais uma vez a antiga disciplina, sabe? O rol dos personagens bíblicos que jejuavam acaba virando um quem é quem, sabe? Nas escrituras. Moisés, o legislador, Davi, o rei, Elias, o profeta, Esther, a rainha, Daniel, o vidente, Ana, a profetisa, Paulo, o apóstolo, Jesus Cristo, o Filho encarnado. Muitos dos grandes cristãos, através da história da igreja, jejuaram e deram seu testemunho sobre o valor do jejum. Entre eles, né, estavam Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, John Wesley, Jonathan Edwards, David Brainerd, Charles Finney e o pastor Xin Shenmon da China. Meu mandarim ridículo não muda o fato de que nessa lista vemos que o jejum separa os homens dos meninos na fé. É isso que importa, cara. Jejum é prática de quem é maduro. O jejum não é uma disciplina exclusivamente cristã. Tá? Todas as grandes religiões do mundo conhecem seu mérito e praticam. Os muçulmanos praticam o jejum do Ramadã durante 24 horas sem comer nem beber nada. Pauleira, assim. O Zoroastro praticava o jejum, assim como Confúcio, os yogas da Índia. A galera toda, cara. Platão, Sócrates, Aristóteles jejuavam. Até Hipócrates, pai da medicina moderna, acreditava que jejuar era uma boa. E aí fica você aí revirando os olhos quando teu pastor convoca um jejum de 12 horas. Pelo amor de Deus, tu passa por esse jejum dormindo, criatura. Para de reclamar. Fecha essa boca. Nas escrituras, o jejum se refere à abstenção de alimentos para finalidades espirituais. Ele é diferente de greve de fome, né, cujo
o propósito é adquirir poder político ou chamar atenção para alguma causa. De vez em quando a gente vê alguém fazendo esse tipo de coisa. E também é diferente da dieta de saúde, que, né, acentua a abstinência de alimentos, mas para propósitos físicos, não espirituais, né? O jejum bíblico sempre se concentra em finalidades espirituais. Discernimento, teofanias, revelações. É coisas que precisamos, né, dessas coisas e deveríamos buscar com mais frequência. Na Bíblia, os meios normais de jejuar envolvem... envolviam, né? Na Bíblia, os meios normais de jejuar envolviam a abstinência de qualquer alimento sólido ou líquido, exceto água, né? O pessoal bebia água. No jejum de 40 dias de Jesus, por exemplo, o evangelista diz que ele não comeu nada. E ao fim desses 40 dias teve fome. E Satanás tentou a comer, ele a comer, né? Transformando as pedras em pães, indicando que o que ele não fez foi não comer. Ele não dá a entender que ele não bebeu água durante esses 40 dias. Né? Lá em Lucas 4:2. De uma perspectiva física, isso era o que geralmente estava envolvido num jejum, né, na Bíblia. E aí a gente tem o tal do jejum parcial. Né? Às vezes, cara, se descreve o que é considerado jejum parcial na Bíblia, né? Quando há restrição e dieta, mas não abstenção total de alimento. Né? Embora pareça que o jejum normal fosse prática costumeira do profeta Daniel, houve uma ocasião em que, durante 3 semanas, ele não comeu o manjar desejável, nem carne, nem vinho. Lá em Daniel 10:3. Né? Na verdade, no texto não aparece a palavra jejum. Né? A palavra está no título. É um título... Eu estou sem uma Bíblia aqui. Peraí. Tem uma Bíbliazinha aqui. O título é essa coisinha aqui, ó. Acho que vai dar para ver aqui. Aí, Daniel, aí? Não tem Daniel, não. Daniel. Aqui, título é essa coisinha aqui, essa partezinha preta aqui em negrito que fica acima dos versículos, separando um e outro. Isso aqui que é o título que a gente está falando. Isso aqui não está na Bíblia, isso aqui é coisa da Sociedade Bíblica do Brasil, é coisa da editora, sabe? E no texto da Bíblia não tem jejum, Daniel não fala de jejum, sabe? A palavra que está ali foi colocada pelo João Ferreira de Almeida, que traduziu, né, a Bíblia impressa em 1819. Então, segundo Almeida, Daniel fez jejum. Agora, segundo o autor do livro de Daniel, que é o próprio Daniel, ele ficou só sem comer, né, ou sem beber. A Bíblia não menciona o contexto histórico, a razão da restrição de alimentos, mas os judeus têm uma série de costumes ao comer, sabe, as suas coisas. Tem uma série de regras ali para seguir. Então, segundo os historiadores, é provável que Daniel não quisesse comer devido a maus tratos aos animais, né, pelo povo da Babilônia, coisa que feria a lei de Moisés. Né? Uma coisa a gente pode dizer, cara, Daniel não jejuou. Né? Ele fez uma dieta de restrição de alimentos. Jejum é uma palavra que vem do latim jejunus, seco, vazio, sem nada. Sabe? É isso que quer dizer jejum. Seco, vazio e sem nada. E seco, vazio e sem nada também vai ficar esse vídeo se você não curtir essa aula. Então vai lá, cara, rapidinho, agora, clica no gostei. Você está inscrito no canal? Não? Como assim, cara? Jejum de inscrição não adianta nada, cara. Se inscreve aí. Vai lá, rapidinho, tira da tela cheia aí, clica lá, gostei e inscrever-se. Cola com a gente aqui, cara, você vai se dar bem. Aí eu te pergunto, jejum é mandamento? É um mandamento a ser seguido?
Nesse curso aqui a gente não vai examinar cada caso de jejum na Bíblia, mas a gente vai estudar a prática e a importância, sabe? Jesus declarou: quando jejuardes, né? Aí Mateus 6,16, ele começa falando assim. Então jejum não é um mandamento, mas uma prática cristã. E se espera que todo cristão jejue. Assim como ora e como todo cristão deve ofertar, né? Se tem um tripé que sustenta a prática cristã, é esse, cara. É oração, jejum e oferta. Essas três coisas você tem que praticar. Não tem pra onde correr. O objetivo do jejum é sensato reconhecer que a primeira declaração que Jesus fez acerca do jejum tratou da questão de motivos. Mateus 6, 16, 18, sabe? Usar boas coisas para nossos próprios fins é sempre sinal de falsa religião. Pô, cara, é tão fácil você tomar algo como o jejum e tentar usar para conseguir que Deus faça o que você quer. É muito fácil você ser tentado a fazer isso, sabe? Eu sei que provavelmente você aprendeu assim, a jejuar por uma causa, sabe? Mas isso é o que o Bonhoeffer classificaria como graça barata. Aprendemos a jejuar apenas quando estamos diante de algum problema grave demais. Não é errado jejuar por uma causa se você tem uma vida de jejum para Deus, sabe? Da mesma forma que não tem problema você orar por uma causa, né? Orar pedindo que Deus faça algo, se você tem a prática de orar para exaltar a sua grandeza. Sabe? É uma liberdade que você tem se você pratica a disciplina como deve, sabe? Às vezes, se acentuam de tal modo as bênçãos e benefícios do jejum que você fica tentado a crer que com um pequeno jejum você pode ter o mundo, sabe? Inclusive Deus, sabe? Fazendo o que você quer, comendo na palma da sua mão. Ah, miserável, toma vergonha. Não é assim que se faz, sabe? Não é esse o objetivo do jejum, não é mover Deus a fazer o que você quer. Não é isso. O jejum ele deve sempre se concentrar em Deus. Deve ser de iniciativa divina, sabe? Ordenado por Deus. Como a profetisa Ana, sabe? Precisamos cultuar em jejum. Lucas 2,37. Todo e qualquer outro propósito deve estar a serviço de Deus, como no caso daquele grupo apostólico de Antioquia, servindo ao Senhor e jejuando, devem ser ditos de um só fôlego. Atos 13:2. C.H. Spurgeon escreveu, abre aspas, nossas temporadas de oração e jejum no tabernáculo têm sido, na verdade, dias de elevação. Nunca a porta do céu esteve mais aberta, nunca nossos corações estiveram mais próximos da glória central. Deus, ele interrogou o povo do templo de Zacarias, falando assim, abre aspas, quando jejuastes, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim? Zacarias 7,5. Se nosso jejum não é para Deus, então a gente fracassa, cara. Os benefícios físicos, sabe? Êxito na oração, dotação de poder, discernimento espiritual, tudo isso é muito bom, cara. Essas práticas são ótimas, mas nunca deve tomar o lugar de Deus como o centro do nosso jejum. John Wesley declarou assim, abre aspas, primeiro seja ele, o jejum, né, feito para o Senhor, com o nosso olhar fixado unicamente nele, que nossa intenção aí seja esta, e esta somente, de glorificar a nosso Pai que está no céu. Fecha aspas. Esse é o único modo de sermos salvos de amar mais a bênção do que aquele que abençoa, sabe? Você entendendo que o jejum é para Deus. Uma prática pessoal que eu faço, né, é estar sempre em jejum. Pelo menos 20 horas do meu dia eu jejuo. Eu consumo só água e bebida sem caloria, né, chá, café, essas coisas. E por que eu faço isso? Porque quando Deus me pede um jejum, aí eu já estou condicionado
e eu consigo jejuar por mais tempo. Eu consigo ficar alguns dias sem alimento, alguns dias em jejum. Então é uma escolha que eu fiz, cara. Eu faço isso todo santo dia? Não faço todo santo dia. Mas eu posso te dizer que 90% do meu ano é passado nesse jejum de 20 horas, pelo menos. Então, quando Deus me pede, eu consigo ficar mais tempo em consagração porque eu estou condicionado. É uma escolha. Você precisa fazer isso? Não precisa. Mas é uma escolha pessoal que eu fiz e eu gosto. Eu me sinto bem. Me sinto bem fazendo, me sinto realizado quando eu consigo atender as expectativas de Deus quando Ele me pede um jejum. É isso, eu vejo vantagem nisso. Vamos falar um pouco sobre o que acontece no seu corpo durante o jejum. É bom conhecer um pouco o processo, sabe, que seu corpo passa durante o jejum. Nas primeiras 2 horas, você acabou de comer, não come mais, você fica aí 2 horas depois, sem ingerir calorias, você ainda está de boa, você está tranquilão. Assim que acaba de comer, seu corpo começa a quebrar glicogênio. Aí a sua glicose aumenta, o pâncreas libera insulina para converter essa glicose em energia. E aí vai e armazena o resto dessa glicose para usar depois. De 2 a 5 horas, a glicose diminui até a normalidade após o pico que deu. Assim que você acaba de comer, dá o pico, né? Então, depois de 2 a 5 horas, essa glicose diminui e volta à normalidade. Entre 5 e 8 horas sem comer, a reserva de glicogênio começa a ser usada. Aí vem aquela fominha, né? Se você estiver acordado, claro, porque se você comeu de noite e foi dormir, nesse tempo aqui de 5 a 8 horas sem comer, você está dormindo, né? Mas se você estiver acordado, você começa a sentir aquela fominha, né? Mas não é tanta fome assim, né? Você não vai morrer de fome, não vai perder massa muscular, coisa do tipo. É claro que eu estou levando em conta que você é um sujeito saudável e se alimentou decentemente antes do jejum. Se você comer um monte de porcaria, essa fome vai vir muito mais forte. Mas se você fizer a coisa direito, você vai passar bem por essa parte. Seu corpo vai usar a energia guardada. Lia tá falando que fez jejum, não esses longos assim, né? Enquanto estava grávida da Kim. E ficava muito bem, se sentia muito bem. De 8 a 10 horas depois de comer, o seu fígado provavelmente já consumiu a última reserva de glicose. Daí começa um processo chamado gliconeogênese. O que significa que agora, depois desse tempo, depois de 8, 9, 10 horas sem comer, aí o seu corpo está em estado de jejum. É aí que o seu jejum está começando, sabe? Não é quando você tirou o garfo da boca que seu jejum começou, não. O seu jejum começa 8, 9, 10 horas, dependendo de cada um, né? Varia um pouco. Mas seu jejum começa aí, o seu corpo entra em estado de jejum. Porque começa esse processo, que é a gliconeogênese. E o que é a gliconeogênese? Gliconeogênese é glico de glicose, neo de novo e gênese de criação. Quer dizer que o nosso corpo gera uma nova glicose. Ele acha uma nova fonte de energia. E olha que legal. Estudos médicos mostram que a gliconeogênese é a geração de energia a partir da nossa gordura corporal, ao invés da energia a partir daquilo que a gente come. E aí, se você está nesse momento, olhando esse vídeo e falando, caramba, o que isso tem a ver com a minha espiritualidade? O que esse tanto de informação que o André está falando tem a ver com a minha espiritualidade? Deixa eu te lembrar uma coisa, deixa eu te lembrar que você é sacerdote do seu corpo, templo do Espírito, e o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo arderá continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Levítico 6, 12, 13.
É seu papel queimar gordura, irmão. Você acha que é bobagem o que eu estou falando? Pensa um pouquinho, cara. Se você entra num processo chamado gliconeogênese, você está entrando num processo de queimar gordura corporal. Você é sacerdote do seu templo, do seu corpo, que é templo de Deus. É teu papel, cara. É teu papel fazer jejum, é teu papel jejuar a ponto de queimar gordura. Outra coisa, se nós temos que dar conta, como dar conta dos nossos pensamentos, a nossa química interna, que muda tudo junto, ela faz diferença. Então a gente vai ser responsabilizado disso também. E ele está falando que se a gente vai dar conta do que a gente pensa, até do que a gente pensa, né, no dia do juízo, então a gente vai dar conta da química do nosso corpo. E se o jejum altera a nossa química do corpo, a gente vai dar conta de se a gente fez jejum ou não. A gente vai dar conta se a gente fez jejum ou não fez jejum. Né? Então, cara, mantenha o fogo aceso. Mantenha o fogo aceso na sua vida. Queime gordura na sua vida é o seu papel como sacerdote. De 10 a 12 horas sem comer, as suas energias as suas reservas, né, de energia já está no fim. Aí talvez você fique um pouco irritado, mas é sinal de que a gordura está queimando no altar. E as células adiposas, né, as células de gordura, estão na sua corrente sanguínea, cara, indo para o fígado, para virar energia para você ficar bem. Para você passar por esse processo bem. Né? De 12 a 18 horas, você entra em cetose. E essa gordura toda queimada começa a virar energia. E você começa a ficar mais disposto, mais alerta, mais esperto. Você começa a ficar mais atento depois desse tempo de jejum. De 18 a 24 horas, o seu corpo se aprofunda em cetose. E mais gordura é queimada. Sabe? Estudos mostram até que a sua energia aumenta em mais de 60% com a gordura corporal como fonte primária, sabe? A gordura corporal sendo queimada, né, como fonte de energia. A sua energia, ela aumenta 60%. Aí, cara, acima de 24 horas começa a autofagia, que é a particularidade do jejum que deu o Nobel para o cientista japonês que a gente falou no início. E com jejum mais longo assim, o seu corpo, o templo do Espírito Santo, ele entra em reforma, porque como a gente viu, a autofagia é a célula mais nova, comendo as células mais velhas e produzindo mais células mais jovens. Então, o seu corpo começa a se reformar, sabe? O templo do Espírito Santo começa a ser reformado a partir do momento que você entra nesse processo de autofagia com o jejum acima de 24 horas. O jejum traz tantos benefícios para a sua vida que é loucura, cara, você achar que isso é desnecessário. Sabe? Eu espero que essa aula tenha sido bênção para você. Se tiver sido, cara, espero mesmo que tenha sido. Compartilha essa aula com aquele seu grupo de oração, com a sua galera de monte, que sobe um monte em jejum para orar e tal. Compartilha com eles, vai ser bom, vai ser legal entender um pouco mais sobre jejum, saber de repente coisas que vocês não sabiam. Expandir, sabe, seu entendimento sobre as coisas de Deus. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Amém? Graça e paz, pessoal. Até a próxima.